Bom dia, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã em Cristo, bem-vindo mais uma vez ao nosso discipulado, amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe neste novo dia, que nossa saúde seja guardada por Ele e também nossas necessidades que com certeza só Ele pode suprir, né? As necessidades da nossa alma, as necessidades emocionais que nós temos, as necessidades materiais, né? Nós entregamos tudo ao nosso Deus, porque nosso Deus é gracioso. Por isso mesmo a gente agradece tudo a Deus, né? Nós agradecemos, não importa o que nós estamos passando, as circunstâncias que nós enfrentamos na vida, nós reconhecemos que Deus está presente. A palavra do Senhor diz que Ele é socorro, bem presente em todos os dias. E na angústia Ele não esquece de nós, não é? Esse Deus é maravilhoso e nós devemos louvá-lo. Não deixe de louvar o Senhor, não deixe de exaltar o seu nome todos os dias. Começar o dia louvando a Deus, começar o dia tentando tirar o foco daquilo que preocupa, daquilo que quer trazer um peso na sua vida, na nossa vida, é muito importante, porque nós conseguimos contemplar Deus presente, Deus agindo. Amém? Meus amados, vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus, no Sermão do Monte, ele já está, aqui já é o penúltimo assunto, né, que ele está tratando aqui no Sermão do Monte. E ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Um dos textos mais assustadores das Escrituras, em que Jesus fala que alguém pode estar tão próximo, tão parecido com um salvo e não ser salvo. Ser tão parecido com um discípulo e não ser discípulo. Ser tão parecido com uma ovelha, com uma de suas ovelhas do seu rebanho, e ser um lobo roubador, não é? É muito assustador isso, irmãos. Os falsos profetas, eles sempre foram um problema para o povo de Deus, desde o Antigo Testamento. A gente vai lembrar de Balaão, que colocou tropeços, né, no caminho do povo do Senhor que estava saindo do deserto e entrando na terra prometida. Ele ensinou, né, os inimigos do Senhor como colocar, né, aquele povo que estava sendo abençoado por Deus, como colocar tropeços, de tal maneira que fosse quebrada a comunhão com Deus e Deus viesse a trazer castigo, trazer uma disciplina sobre o povo de Israel por causa da desobediência, por causa da idolatria deles. Então Balaão foi
foi um homem usado pelo maligno para causar prejuízo à fé dos hebreus no deserto. Não é? E os falsos profetas, como no caso de Elias, que enfrentou os 400 profetas de Baal, que aqueles falsos profetas daquele deus cananeu, né, daquele falso deus cananeu, que foi motivo de destruição do reino do norte. E aqueles falsos profetas tinham liberdade, as imagens de Baal foram colocadas no próprio templo de Deus, né, em Jerusalém. Chegou a ser, né, motivo de adoração no reino do norte, no reino do sul também. E isso trouxe destruição para a fé, destruição. Então, assim foi, né? Jeremias enfrentou falsos profetas no meio do povo de Deus, e o falso profeta ele trazia uma mensagem, parecia que era tão digno de ser seguido pelo povo como os verdadeiros mensageiros de Deus. Mas a palavra do Senhor, ela se destaca. A palavra do Senhor, quando sai dos lábios de um homem e de uma mulher de Deus, como palavra de Deus, ela se destaca, não é? Naquela época havia revelações, as escrituras estavam sendo escritas por esses profetas, por suas mensagens, mas eles não estavam o tempo inteiro, tudo que ele falando, revelação que se tornaria escritura. Eles exerciam seu ministério muitas das vezes o tempo inteiro, anunciando, apelando ao povo para que se voltassem para Deus, mediante aquelas palavras que Deus colocava em seu coração. Então Jesus, ele aqui está preparando a igreja que iria nascer efetivamente algum tempo depois, alguns anos depois, e seus apóstolos iriam conduzir a igreja. E a igreja ainda não estava materializada ali, Jesus estava começando o seu ministério, mas já estava advertindo: vão surgir, como surgiu no passado, vão surgir no meio de vocês falsos profetas. Então, queridos, desde o começo da igreja, essa é uma realidade. E o que Jesus nos dá como instrumento de defesa? Ele diz como nós podemos identificar falsos profetas. É através do fruto. Quando ele diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está nos céus. Ele antes menciona, né, a questão da árvore, do fruto. A árvore boa dá bom fruto. Então nós precisamos seguir o rastro. Nós precisamos observar o resultado dos ministérios, né, dos profetas, daqueles que falam em nome de Deus, daqueles que pregam ou que têm uma palavra direta, diretiva do Senhor para a igreja, o tempo todo, né? Os homens e mulheres de Deus que falam como profetas precisam também, a Bíblia diz, nós precisamos julgar tudo o que é dito, tudo o que é falado. Nós não podemos descansar a nossa fé em cima de palavras de homem. Tudo o que é dito em nome do Senhor precisa ser avaliado de acordo com as Escrituras. Por isso é importante que todo crente conheça a palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos ser analfabetos de Bíblia. Nós temos que conhecer as Escrituras. Pode até ser que a vida e as escolhas façam de alguém uma pessoa desinteressada de estudar e que acaba distante do conhecimento normal, né, da vida. E a pessoa viva daquele modo, mas o crente não. O crente tem que conhecer, tem que buscar a palavra do Senhor para entendê-la. Amém? Então é muito sério isso aqui que Jesus está dizendo. Imagina só chegar no dia eterno, chegar no dia em que se espera receber das mãos do Senhor o galardão e a entrada ampla no reino de Deus e escutar dele: eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Se aparte de mim,
Você que pratica, que praticou, que viveu na iniquidade. Então, não adianta parecer uma árvore que dá fruto. Tem que ser uma árvore que dá fruto. Tem que ter a natureza transformada por Jesus. Não adianta parecer ser uma ovelha. Tem que ser uma ovelha. Não adianta parecer ser um cidadão do reino dos céus e chamar Jesus Senhor, Senhor. Mas é preciso viver uma vida agradável a Deus, de obediência, buscando santidade. Então, o Senhor, Ele traz essa atmosfera de temor para nós. Olha, o segredo é ver o fruto, né? Como é o fruto. E nós vamos ficar com esta palavra, não vou muito longe, porque nosso tempo, eu tenho demorado muito, né, nos nossos devocionais, mas que o Senhor nos ajude a termos temor, que o Senhor nos ajude a sempre estarmos atentos conosco e também observando todos os que trazem palavra de Deus para a nossa vida, que conduzem, né, a nossa fé através das Escrituras, para nós não virmos a ser desviados do Senhor com falsos ensinamentos. Amém? Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te sustente na verdadeira palavra. Por mais que os falsos profetas sejam culpados e vão ser punidos, como aconteceu na história, o Senhor fez isso. Mas o povo do Senhor sempre sofreu também. Então é nossa responsabilidade conhecermos para não sermos enganados, ainda mais num tempo como esse que nós estamos vivendo. Amém? Vamos orar com esta palavra e declarar para o nosso Deus: Senhor, nós queremos a obediência, nós queremos o caminho do Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, nos dá discernimento, age em nossa vida de tal maneira que tudo o que nós ouvimos em nome do Senhor, tudo o que é dito para nós através desta palavra, Senhor Deus, na boca dos profetas, das mulheres do Senhor que anunciam a Tua palavra, Senhor, tudo isso nós tenhamos discernimento para saber o que é e o que não é a vontade do Senhor, o que edifica, o que não edifica, o que aproxima ou o que afasta do Senhor, o que faz a gente crescer na fé com aquilo que nos faz, Senhor Deus, acharmos que nós estamos bem, mas aquela palavra só traz, Senhor Deus, um descanso naquilo que é do homem, não naquilo que o Senhor de fato está falando. Então, em nome de Jesus, nos dá este discernimento, Espírito Santo, e nos ajuda para que naquele dia seja um dia de abraço, um dia de encontro, um dia maravilhoso de ouvir da boca do Senhor: vinde, bendito do meu Pai, e tomai como herança o reino que eu preparei desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que Jesus te abençoe e um bom dia para você e para a sua casa. Louvado seja Deus. Até amanhã, se Deus quiser, amados.